Oi, oi! Recentemente eu descobri várias maneiras de viver, descobri como a vida ela pode ser diferente, como eu consegui encontrar o caminho da disciplina, o caminho de fazer tudo aquilo que eu preciso, de conseguir cumprir minhas metas, colocar ali um passinho por vez, mas nada disso foi possível sem antes eu considerar o único fator, e é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Na verdade, é mais uma confissão do que um compartilhamento, porque eu hoje acabo sendo uma hipócrita. Isso porque antigamente eu achava uma besteira. Sabe aqueles quotes que eu via falando da vida, falando das coisas, eu ficava pensando, mas meu Deus, mas por que ele tá falando da vida? O que eu quero aprender da vida se eu já sei? Porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente já nasceu com um manual, que a gente sabe se relacionar, que a gente sabe ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom amigo, a gente sabe como frequentar a escola, a gente sabe como frequentar que seja uma igreja, um parque, uma festa. A gente tem esse sentimento, essa sensação de que a gente sabe o que está fazendo. Só que na verdade é o oposto. Na verdade, antes de a gente ir para uma escola, a gente não aprende técnicas de estudo. A gente não aprende a maneira mais eficiente de estudar para conseguir tirar o maior proveito do estudo em menos tempo, para conseguir não só atingir uma nota boa na prova, porque não se engane, que nota alta não significa que você aprendeu de fato o conteúdo. Muitas vezes você pode tirar uma nota baixa, mas você estudou muito mais, você conseguiu reter muito mais informação. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que ninguém sabe o que está fazendo. Por isso, ouvir de quem tem mais experiência, ouvir dos mais velhos, que eu sempre achava uma baboseira, e ficava pensando, mas meu Deus, mas essa pessoa é mais velha que eu. Ela cometeu vários erros, por que eu vou ouvir dela se ela cometeu vários erros? E eu tinha esse pensamento, sim. E hoje eu acabo sendo uma hipócrita, porque eu decidi compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, porque parte do que eu aprendi só foi possível porque eu parei, abaixei a cabeça e comecei a ouvir quem tem mais experiência que eu. E isso mudou demais a minha vida. Porque não, eu não sei como ser uma boa filha, como ser uma boa mãe, uma boa amiga. Eu não sei como viver a vida direito. Eu não sei como fazer exercício. Eu não sei como me relacionar com as pessoas. Então, ouvir conselhos de quem já tem mais experiência, quem já errou bastante, já acertou bastante, faz toda a diferença, em todos os sentidos. Então, quando eu comecei a me inspirar nas pessoas, eu comecei a ouvir o que elas têm para dizer. Principalmente um dos caras que eu adoro, que vocês já vão ouvir eu falar por aqui, é o David Goggins. Não sei se vocês conhecem, mas ele é conhecido ali como mais casca grossa desse planeta e de fato ele faz jus ao mérito que ele recebeu, porque ele consegue se colocar à prova a todo momento. Então eu comecei a ler o livro dele, já estou no segundo, ele traz tantas analogias da vida, tantas interpretações, porque na verdade é muito esquisito. Porque quando você ouve alguém falando da vida, você tem a sensação de que você já sabia aquilo. Só que, na verdade, é só uma sensação. Você nunca tinha parado para pensar no quão isso é real. Só porque quando você ouve de alguém falando com experiência, com propriedade, com exemplos práticos que mostram como você consegue aplicar isso na sua vida, faz toda a diferença. Então, basicamente, o que eu quero dizer é, não seja uma hipócrita igual eu fui. Ouça as pessoas, siga o exemplo, porque você ainda tem muito para aprender sobre a vida. A gente não vem com um manual. Então, ver as pessoas, ver a experiência que elas tiveram, vai fazer você alavancar muito mais, porque ao invés de você precisar passar pelo mesmo processo que elas passaram, de erro, aprendizagem, tentativa e erro, você já vai absorvendo todas essas experiências que elas tiveram, que estão passando por meio de frases motivacionais, ou às vezes só uma ideologia, já vai fazer a diferença. E é por isso hoje que eu estou aqui com uma plena cara lavada de uma hipócrita, para falar exatamente aquilo que eu não achava que funcionava, mas funcionou para mim e eu espero do fundo do meu coração que funcione para você. E basicamente, então, uma das ideias que eu vim aprendendo assim ao longo do tempo com essas pessoas, que isso transformou minha vida assim, ó, de cabeça para baixo, eu separei em 3 tópicos que eu anotei aqui. O primeiro deles é avalie a sua decisão. Com isso, eu quero dizer o seguinte: quando a gente está pensando, por exemplo, eu quero começar a treinar, o que eu quero dizer avalie sua decisão? São coisas práticas, por exemplo. Não é só você
avaliar se cabe no orçamento a mensalidade da academia, ou avaliar, você quer correr, avaliar se você tem uma cidade, uma região que te permite correr, se a rua não é muito esburacada. Então não são só esses detalhes que você tem que avaliar. Você tem que avaliar também como que você vai reagir sobre ele. Porque a gente tem a tendência de achar que a gente é o herói, que nada de errado vai acontecer, que a gente vai passar por cima, só que quando a gente cai na realidade, entende, ok, eu vou começar a treinar, mas no dia que eu tiver com preguiça, e no dia que eu tiver com dor de cabeça, e no dia que eu precisar, sei lá, fazer um exame de sangue, levar o filho pro médico, qualquer coisa, nesses dias, como eu vou agir diante a esse novo compromisso que eu tô colocando na minha agenda? Então, tudo isso que a gente tem que avaliar quando vai colocar algo na nossa rotina vai além da praticidade. É entender que você é uma pessoa que vai ter esses momentos de fraquezas, digamos assim, esses momentos de preguiça, esses momentos de leseira, e como você vai lidar diante a isso. E não se engane, avalie a sua decisão, não é simplesmente postergar, vou pensando, vou ver, não. Avaliar a decisão, você demora no máximo, sei lá, 2 horas, chutando bem alto. Que é você o quê? Você avaliar se cabe no orçamento, você avaliar como que você vai fazer, e eu vou trazer esse exemplo na prática. Quando eu comecei a fazer atividade física, eu precisei avaliar quantos que eu ia gastar, os horários de ônibus, se ia ser compatível ali com a minha rotina, o horário que eu saía do trabalho, o horário que ia dar tempo de eu treinar, de eu tomar ali meu banho, dar uma geral, né? E depois ir para a faculdade eu tive que fazer toda essa dinâmica de organização da rotina para ver se encaixava, para ver também quanto de tempo eu ia ter para fazer de treino, para trocar de roupa, para jantar, enfim, então foi todo esse malejo que eu tive que fazer para encaixar na rotina. Então avaliar a sua decisão é justamente isso, é você entender cada passo que você vai ter que dar, qual o horário do ônibus, tudo isso para ver como você vai fazer e trazer isso de uma forma prática. Por exemplo, não adianta você escolher a melhor academia da cidade, só que fica do outro lado do trabalho. Aí você vai pegar trânsito, vai ter dia que vai chegar atrasado no trabalho. Então, quando começa a ser uma coisa que não é prático, é mais difícil de manter sustentável. E quando você quer incluir algo na sua rotina, tem que ser prático. Você tem que ter um dinamismo muito mais ágil, muito mais rápido para que você consiga manter todo o santo dia. Essa é a regra. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu decidi que quando eu fosse fazer exercício, eu ia fazer só de segunda a sexta. Porque sábado e domingo o horário do ônibus variava, às vezes eu não ia estar em casa, eu tinha que fazer coisa. Então, eu me organizei pra segunda a sexta treinar antes do trabalho. Que na época, quando eu comecei, na verdade, foi depois do trabalho, eu acabei trocando. Enfim, o que importa é você avaliar a sua decisão nesses mínimos detalhes. E o segundo passo é não pense. Esse é o melhor de todos, confesso, porque às vezes, nesse mesmo exemplo ali da academia, vamos supor que você quer então começar a correr na praça. Quando você se dá o luxo de pensar se você quer ir ou não, a gente sabe que ninguém quer correr, ninguém quer ir pra academia, ninguém gosta. Quem gosta, eu nunca conheci ninguém que gostasse. A gente vai porque precisa se exercitar, precisa fortalecer o corpo, precisa criar uma resistência, tanto física quanto mental. Porque se você tá entrando na vida adulta agora, assim como eu entrei recentemente, a vida adulta a gente não faz o que a gente gosta. Se 10% do tempo, sei lá que seja 2% do tempo a gente faz aquilo que tem vontade, mas o restante não é. É trabalho, é conta, às vezes é família, filho. E a saúde, ela também faz parte. Que seja ela, então, talvez entrar na parte de nutrição, de restrição alimentar, que eu não sou muito a favor da restrição alimentar, mas isso é assunto para outros vídeos. E de exercício físico, que eu acho extremamente importante para quem quer envelhecer com saúde, para quem quer envelhecer e continuar caminhando, continuar se agachando e levantando de uma forma com muito maior mobilidade do que a idade possa permitir. Então, na verdade, ao contrário do que a gente pensa, que todo mundo começa a envelhecer e perde os movimentos, na verdade, essa perca de movimentos acontece por causa do sedentarismo e não por causa da velhice. Claro que envelhecer desgasta o corpo de alguma forma, claro que não tem a mesma energia de uma pessoa mais jovem, só que a maior causa disso é o sedentarismo. Porque uma pessoa que ela tem uma vida ativa, com exercícios, com qualquer que seja atividade física, ela vai envelhecer de uma forma saudável, pelo menos conseguindo amarrar o próprio cadarço, conseguindo tomar o próprio banho,
ter a mobilidade para ir no mercado, voltar, subir o ônibus, descer. Então, isso tudo é algo alcançável. É algo alcançável. Então, voltando para a parte do não pense, que eu tinha esquecido, o que quer dizer o não pense? É você entender que você não vai fazer aquilo que você quer. Isso era para as crianças que queriam ver desenhos e comer porcarias e comer a sobremesa antes do almoço. Isso não é para a vida adulta. Você não pode fazer aquilo que você quer. Por isso, você não precisa pensar. Aliás, você não deve pensar se você tá afim de fazer ou não. Porque eu, particularmente, se todo dia de manhã, antes de ir pro trabalho, eu pensasse se eu tava afim, eu ia ficar desempregada? Não dá pra gente pensar se quer ir ou não. Então, se você se matriculou na academia, ou se você decidiu que vai começar a correr no parque, na praça, enfim, não pensa se você quer ir ou não. Isso é automático. Isso, às vezes, você, sei lá, vamos supor que você chegou do trabalho, sentou ali no sofá, ficou descansando, ficou pensando, falei que ia caminhar hoje, né? Não, eu tô afim. Acabou. Você não pode se dar esse luxo, se dar esse direito de pensar se você quer ou não. Você nem... A dica. Se você chegou do trabalho e se propôs a ir caminhar, a ir correr, não senta no sofá. Não senta. Já vem com a mentalidade que você precisa manter o pique, faz alguma coisa, vai lá, faz a janta, arruma as coisas pro trabalho no dia seguinte, mas não pensa se você quer ir ou não. Só vai. Já bota o tênis de corrida, já bota ali sua roupa de correr, já vai se organizando, já vai fazendo as coisas, mas não se dê o direito de pensar. Porque se você parar pra pensar se você quer ir ou não, você não vai. Eu, particularmente, não iria. Por isso que eu digo, não pense. E o terceiro, importantíssimo ponto, ignore o anjo mau. Esse é difícil. Esse eu tenho muita dificuldade e eu imagino que você possa passar por isso também, que é o quê? O anjo mau, na verdade, acaba sendo o nosso cérebro, né? Tem o anjinho bom e o anjinho mau, né? Não sei se você já lembra daquele filme, tem sempre alguém querendo incentivar para fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim, independente de quem você vai escutar. Só que cá entre nós, entre o anjinho bom e o anjinho mau, você e eu sempre vamos dar ouvido pro anjinho mau. Isso é a nossa natureza, infelizmente é assim que a gente é. Então imagina só, um anjinho bom dizendo pra você fazer exercício, um anjinho mau dizendo pra você deitar e continuar assistindo sua série. Quem você vai vir? Então a gente sabe muito bem que a gente tem essa inclinação natural pro lado preguiçoso, pro lado deixa pra depois. Então o ponto é não dar ouvidos pra ele, não dar permissão, porque ele sempre vai estar aqui. Sempre vai ter uma voz na sua cabeça dizendo, não vai hoje, tu tá cansado, tu merece um x-salada, tu merece descansar um pouco, tu não precisa disso. Sempre vai ter essa voz, sempre vai. Agora a questão é, tu vai dar ouvido pra ela ou não? Porque o anjo mau, na verdade, é o teu cérebro querendo te proteger. Porque o teu cérebro, ele tá prezando pelo teu conforto, ele tá prezando pela economia de energia, pela segurança. Então, ele nunca vai deixar tu chegar no teu limite. Vamos supor que você começou a correr agora. Se o seu corpo físico, como tá hoje, ele conseguisse correr por 5 quilômetros, teu cérebro não vai te deixar correr por 5 quilômetros, ele vai tentar te proteger e vai fazer com que você desista lá no primeiro quilômetro. Isso porque é ele tentando te proteger. Ele vai criar mecanismos, vai ficar botando na sua cabeça aquela voz. Você não precisa fazer isso, você não consegue fazer isso, você precisa parar, você precisa descansar. Ele vai ficar te azucrinando até você parar de fazer atividade física, parar de sofrer, que seja num treino, que seja fazendo uma dieta, resistindo a um bolo de chocolate, por exemplo. O teu cérebro ele vai tentar driblar para conseguir te tirar desse sofrimento e te trazer para o conforto, é isso que ele quer. Só que de conforto a gente sabe que não vai render em nada, né? A gente não precisa de conforto, a gente precisa de uma vida saudável, de uma alimentação saudável, de um trabalho bem realizado, a gente precisa equilibrar tudo isso. E para equilibrar todas as responsabilidades de uma vida adulta, não é no conforto que a gente vai conseguir. Então, esse é o último passo. Recapitulando os 3, avalie a sua decisão, não pense, ignore o anjo mau. Siga esses 3 princípios, siga esses 3 passos, não dê ouvido para sua preguiça, cumpra exatamente aquilo que você se propôs, não pensando se você quer fazer ou não.
E de verdade, eu espero que isso possa ter te ajudado, assim como isso me ajudou também. Infelizmente, eu já sou uma hipócrita que estou falando aqui muito tempo, antes eu julgava, mas eu espero de verdade que, assim como muitas pessoas me ajudaram a ter essa nova vida, ter essa nova mentalidade, espero que eu consiga ter te ajudado também. E se gostou desse conteúdo, já deixe seu like, me siga para os próximos vídeos e até a próxima.